Olá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos das usinas hidrelétricas sobre a ictiofauna. Os discentes são eu, Isabela, Jéssica, Gustavo, Maria Clara, Mariane e Tiago. Vou começar falando sobre como funciona uma usina hidrelétrica e a sua distribuição no Brasil. Primeiramente, existem três tipos de usina: a de fio de água, reservatório e as reversíveis. As de fio de água, para a geração de energia, utilizam a própria correnteza do rio para girar as turbinas. Porém, ela utiliza pouquíssima água. Por esse motivo, a produção de energia é muito variável. Segundo o reservatório, elas são as mais utilizadas e elas necessitam de uma realização de represas, onde todo um volume de água é contido por uma barragem, permitindo posteriormente que essa água escoe por o interior da usina. As usinas reversivas são muito semelhantes às usinas de reservatório. Porém, a única diferença é que a água é bombeada novamente de volta para a represa, ao invés de ser liberada de volta para o rio. Explicando um pouco sobre como é a parte interna e a parte externa de uma usina, começando pelo reservatório, que é onde todo o volume de água daquela usina é contido. Essa água é contida por uma barragem e existem comportas e grades que, quando é necessário para aquela usina, elas são abertas ou fechadas. Quando há a abertura dessas comportas, a água entra pelo conduto forçado, sob muita pressão, e chega até a casa de força, onde tem as pás e as turbinas. Essa água gira essas pás e turbinas e depois elas são levadas de volta para o rio, através do canal de fuga. Além disso, outra forma de escoamento de água é o vertedouro, que é quando esse reservatório está muito cheio, principalmente em épocas de chuva, e essa água precisa ser liberada para evitar acidentes. E por último, a subestação, que ela é utilizada para a alteração do valor da tensão. Existem três tipos de turbina, as mais utilizadas são as de Francis, Pelton e Kaplan. E como funciona uma usina? Primeiramente, é feito um reservatório de água, com esse reservatório ele está numa altitude maior do que a usina e do que do rio, para que essa água possua energia potencial gravitacional, para quando essas comportas forem abertas, ela ganhe energia cinética, que é energia de movimentação. Quando essa água ganha energia de movimentação, ela chega na turbina e nas pás, gerando energia mecânica ao movimentá-las. Esse movimento das turbinas ativa um gerador e esse gerador produz energia elétrica. E essa energia é distribuída através da linha de distribuição de energia. Por fim, essa é a distribuição das usinas hidrelétricas no país. Os pontos em azul são usinas hidrelétricas e os outros pontos são outras fontes de produção de energia. E quanto maior o raio desses círculos, maior é o potencial gerador de energia daquela usina. Agora eu vou falar sobre os riscos de mortes de peixes. As usinas hidrelétricas, elas impactam a vida dos peixes desde a sua construção até a sua operação de diversas maneiras. Com a construção de usinas hidrelétricas, acaba transformando a água corrente do rio em água parada do reservatório. E isso elimina vários sítios vitais para os peixes, como o sítio de desovas e berçários. Além disso, a água defluente, ou seja, aquela água que ela sai da usina, ela pode apresentar uma qualidade diferente da água que corria no rio anteriormente, podendo ser mais fria, ter menos oxigênio, como também ser menos turva, o que afeta na qualidade de vida dos peixes. Além disso, as cheias também podem ser menos intensas e duradouras do que o período pré-barramento, o que prejudica na desova dos peixes, como também na sobrevivência dos seus filhotes. Agora, falando um pouco sobre espécies migratórias, quando essas espécies migratórias elas sobem no rio acima, por exemplo, para a desova, elas acabam encontrando uma barreira física, que é a barragem, e acabam ficando ali presas e não conseguindo continuar o seu caminho. E elas acabam ficando ali nas imediações das usinas durante dias, semanas, meses e até mesmo um ano, formando aglomerações de peixes próximas às usinas hidrelétricas. Esses peixes que ficam nas proximidades das usinas hidrelétricas, eles correm grandes riscos de morte, pois são diversas as manobras da usina hidrelétrica que podem afetá-los diretamente. Uma dessas manobras é a parada da unidade geradora. A unidade geradora, quando ela precisa de uma manutenção ou de uma revisão,
acontece a sua parada e a sua drenagem. Quando isso acontece, a sua vazão é reduzida a zero. Nesse momento, os peixes que estão ali no canal de fuga, eles conseguem passar por tubo de sucção e acabam ficando presos ali. E quando dá a partida novamente na unidade geradora, esses peixes que estavam presos nesse tubo, eles acabam sofrendo injúrias ou até mesmo morrendo devido a choques físicos nas pás e nas paredes do tubo. Mortes por injúrias também são normalmente por barotrauma, que é a exoftalmia, né, que é a projeção do globo ocular para fora da órbita, a eversão estomacal e também o rompimento da bexiga natatória. Essas injúrias, elas são causadas pela diferença, né, pela drástica variação de pressão dentro da unidade geradora. Agora, entrando em metodologia para avaliações de risco, primeiro é ideal fazer uma análise, o estudo do ambiente, que é observar, né, o que a Bela falou, onde está essa usina, qual é o tipo de usina, os tipos de turbina, o potencial elétrico dela, né, o quanto de energia ela vai estar produzindo no caso, e também reunir com os dados biológicos, que é observar qual a fauna que está ali presente, as espécies de peixes, se existe piracema, quando ela está ocorrendo, qual é o tipo de migração que vai ter durante o ano. E tendo esses dados em mãos, você pode avaliar a melhor abordagem que você deseja pesquisar. Eu trouxe 3 metodologias. A primeira é a análise morfológica, que é você observar os órgãos internos e externos. Então, é ver se teve assim, uma hemorragia, ruptura da bexiga natatória, se ela está inflada, se os olhos estão esbugalhados, que são alterações que podem ser ocasionadas por barotrauma, que a Clara já explicou. E essa rápida mudança de pressão ela já pode ser simulada em laboratório a partir da câmara hipohiperbárica. Eu não vou me estender muito porque ela já foi discutida em sala e também ela está disponível no laboratório de quitinofalmo do UFSJ, mas ela basicamente ela vai fazer essa mudança de pressão, só que em índices bem reduzidos em comparação a uma usina hidrelétrica. E por fim, eu trouxe essa tese para poder ilustrar melhor. Modelos hidrodinâmicos do escoamento jusante de usinas hidrelétricas, subsídios para avaliações de impacto à ictinofauna. E nessa tese ela usou o software River 2D, que você consegue construir modelos bidimensionais através de valores médios para profundidade. E além disso, com ele, você vai conseguir avaliar a qualidade do habitat, como as características físicas do rio são afetadas pelas usinas hidrelétricas, estimar a vazão ecológica, e também os impactos que a remoção da barragem vai poder gerar ali. Então, ele é bem completo e o melhor de tudo é que ele é gratuito. Essa figura está disponível na tese, eu trouxe ela para poder ilustrar como esse programa ele é bem útil. Essa figura a gente vai ter na letra A e B o comprimento da rugosidade e a batimetria, que foram desenvolvidos com o seu módulo R2D BED, que elabora o leito do rio. Em C, através do R2D Mesh, a gente consegue observar a malha da simulação. E por fim, em D, é efetuada a simulação, onde em verde a gente vai ter a entrada do escoamento, em azul a saída e em vermelho as paredes. Nessa tese, ela também usou um outro modelo, que é o tridimensional, que é bem interessante e gratuito também, que é o OpenFOAM. Eu vou falar sobre a diversidade de peixes afetados. A região neotropical é a região que tem a maior biodiversidade do nosso planeta, né? Aí eu peguei um estudo que, como as meninas falaram de maneira geral, nada melhor do que focalizar isso tudo num estudo, porque para estudos de impacto, estudo ecológico, é muito melhor a gente ter uma noção mais específica, porque a gente consegue ajudar a nortear essa discussão, né? Que é muito melhor para se exemplificar, fazer essas coisas. O Brasil é um país que tem muitas usinas hidrelétricas e tem a maior diversidade de peixe do ciclo do mundo. Então, nada melhor do que pegar um estudo que foi feito no Brasil. Eu peguei essas principais manobras que o estudo mostra. Aqui ele fala sobre o depressionamento, que é quando você precisa diminuir o nível do reservatório, diminuir o nível da água do reservatório para fazer alguma manutenção ali. Isso daqui só acontece em usinas de pequeno porte. Uma Itaipu da vida, ela não ocorreria isso porque ela é uma usina imensa. Giro a vazio é quando você diminuiu a movimentação da turbina.
e acaba diminuindo a vazão ali que a água está passando, para fazer manutenção também. Vertimento, a Bela falou, você diminui o nível do reservatório para evitar cheia, quando está tendo época de chuva, para evitar cheia e evitar possíveis futuros danos aí. Pode passar. Aqui a diversidade da jusante. Esse estudo aqui, o que eles fizeram? Eles pegaram os peixes que estavam ali na jusante do rio, eles fizeram sobre esse rio Paraíba e eles pegaram as bacias Grande e a bacia Paranaíba, que é essa que está verde e a que está cinza aqui. Eles amostraram, eles fizeram coletas, né, e durante toda essa região da jusante ali, até 1 quilômetro de distância. Os peixes que foram amostrados são de 4 ordens: caraciforme, geminiforme, peciforme e siluriforme. Caraciforme foi a que eles encontraram a maior riqueza, com 48 espécies, e a siluriforme foi a que eles contaram a maior quantidade de indivíduos. Nossa. Aqui são alguns peixes capturados. Aqui tem um mandi, um piau de 3 pintas, e um cascudo. Eles identificaram, esses daqui são os maiores, que foram mais capturados. O mandi foi o que foi mais capturado, depois o cascudo, depois o piau. O piau é conhecido como um grande migrador, então ele acaba sendo afetado diretamente pela usina, que ele não consegue migrar por causa da passagem ali. O cascudo, ele pode ser afetado quando você diminui o nível do reservatório. Ele tá ali, ele é um peixe que fica alocado às rochas, e se ele estiver alocado numa rocha que é mais superficial, ele acaba sendo prejudicado porque o nível da água vai descer, ele vai ter que se realocar. E todos esses peixes aqui são reofílicos, então eles são peixes que são grandes nadadores, e quando você diminui o nível no giro vazio, quando você diminui o nível da vazão, esses peixes acabam se introduzindo ali na barragem, na usina, e eles podem acabar de encontro com a turbina, podem causar escoriação, barotrauma, como as meninas falou. E esses peixes aqui de trás, aqui de baixo, como o tucunaré amarelo, o tucunaré azul e esse cará aqui, são peixes introduzidos, que são reofílicos também, que foram encontrados. Foram 16 espécies introduzidas e encontradas, e esses daqui são reofílicos, eles são afetados pela mesma maneira, mesmo sendo introduzidos, eles são peixes afetados pela usina também. Então, eu vou apresentar para vocês um caso específico de uma usina no Brasil, e o caso é na usina hidrelétrica de Amadora Guiar 2. Essa usina, ela fica localizada no Rio Araguari, entre a cidade de Araguari e Uberlândia. E é um caso específico, né, de uma alternativa para reduzir a quantidade de peixes resgatados no tubo de sucção durante a manutenção de uma unidade geradora. E o método que essa usina utilizou é chamado de Operação Engana Peixe. Essa Operação Engana Peixe é muito conhecida nas hidrelétricas, né? E ela consiste da seguinte forma: quando uma unidade geradora, que eu vou chamar aqui de UG, quando uma UG ela precisa sofrer manutenção, então antes que essa manutenção aconteça, o vertedouro ele vai ser aberto e as UGs adjacentes àquela que vai sofrer manutenção, elas são paradas. E o objetivo é de que, ao abrir o vertedouro, os peixes do canal de fuga, eles sejam atraídos para o vertimento. E as UGs paradas também, elas desviam o peixe da UG que vai sofrer manutenção para aquelas que estão paradas. Então, isso, a princípio, evitaria que durante a manutenção da UG os peixes ficassem presos ali no tubo de sucção. E para testar, então, essa alternativa, quem fez o teste foram biólogos, pescadores, barqueiros e funcionários dessa hidrelétrica, né? Para fazer essa testagem, então, foram utilizadas várias redes de emalhar, semelhantes àquelas que foram apresentadas no laboratório. Essas redes de emalhar, então, de 3 a 8 centímetros de entre nós opostos e medindo 1,70 de altura por 10 a 20 metros de comprimento. Então, elas seriam colocadas ali antes e depois da fossa de erosão do vertedouro, e a setinha em vermelho está indicando.
e as redes também foram colocadas onde a seta em amarelo está indicando, no canal de fuga. Então, elas foram colocadas ali no final da tarde para serem retiradas no início da manhã. Então, durante esse processo, né, dessa operação. E como resultado desse teste, não obtiveram resultados significativos. E nós podemos supor que esses resultados não foram muito significativos e o vertimento pareceu não atrair os peixes do canal de fuga para ele, talvez porque, por consequência do local amostrado, da quantidade de réplicas e também por consequência do escoamento de água sobre a eficiência das redes. Então, um escoamento muito forte e a eficiência das redes pode não ter aguentado. Mas, ainda que o resultado não tenha sido significativo e esse vertimento não tenha atraído os peixes para ele, né? Essa operação, ela pareceu reduzir a quantidade de peixes ali capturados no tubo de sucção. Então, eu apresentei aqui um caso específico, né? E lembrando que as usinas do Grupo CEMIG, elas utilizam essa alternativa em 60% das vezes. Mesmo assim, poucos testes são feitos para medir a eficiência dessa alternativa. Então, eu apresentei esse caso em específico aqui, mas o Tiago vai falar para a gente agora outras alternativas para reduzir o impacto na ictiofauna. Oi, pessoal. Então, para finalizar nosso trabalho, eu vou falar sobre recomendações para a proteção de peixes. Começando pelas barreiras comportamentais, que apresentaram relativo sucesso em países como Estados Unidos e Canadá, mas quando a gente pensa no cenário nacional aqui no Brasil, né, está longe de ser uma solução, uma vez que a diversidade de peixes é um obstáculo, e vocês vão entender melhor quando eu simplificar cada metodologia. Primeiro, a gente tem que a luz estroboscópica, que é uma ferramenta que vai utilizar a luz para afugentar os peixes em áreas de riscos. Entretanto, acaba esbarrando pelo fato de que quando a gente lida com diversas espécies, cada peixe vai responder à frequência luminosa de uma forma diferente. E também pode acontecer do peixe acabar acostumando com aquela fonte de luz e aí neutralizando aquela repulsão. Outras barreiras comportamentais, nós temos aqui a metodologia que utiliza uma geração de bolhas em áreas de risco para dificultar o campo visual do peixe, utilização de sons, que pode ser infrassom, ultrassom e som auditível, e barreiras elétricas. O campo elétrico pode ser utilizado tanto para guiar o peixe para uma área mais segura, tanto também para afugentá-lo em áreas de riscos. As metodologias aqui acabam esbarrando na mesma questão. Quando a gente pensa num cenário em qual temos aqui no Brasil de uma grande diversidade de peixes, as espécies respondem diferentes aos estímulos. E aí acaba se tornando uma barreira seletiva na qual alguns peixes vão viver e outros peixes vão morrer. De um modo mais eficaz, temos barreiras físicas, que pode ser a utilização de grades e telas. Entretanto, quando é colocada uma grade, uma tela, para impedir que o peixe alcance o tubo de sucção, os peixes que já estão lá vão ficar aprisionados. Tanto que é recomendado que esqueci a palavra, mas que durante um período possam subir essas grades, essas telas, para que os peixes possam sair, aqueles peixes que estão aprisionados no tubo de sucção. Entretanto, outros peixes também vão entrar, então acaba sendo uma solução longe de ser eficaz. Também é recomendado a identificação de pontos de aprisionamento de peixes e, a partir disso, regularização de trechos. Em situações que se tem peixes aprisionados no tubo de sucção, é possível monitorar se há peixes lá no local, utilizando oxímetro, uma vez que a partir do baixo nível de oxigênio é possível identificar que há peixes aprisionados lá no tubo de sucção. Também é possível utilizar com sondagens para esse monitoramento. Até que haja o resgate, é necessário que os peixes estejam no ambiente
de boa qualidade. Por isso que é recomendado a instalação de sistema de ingestão de ar comprimido e de água de boa qualidade até que esse peixe seja resgatado. O resgate vai ser feito utilizando plataformas e caixas na qual o peixe será transportado para um tanque. Esse tanque encontra-se inclinado para que os peixes mortos possam ir para o fundo, aqueles peixes vivos vão nadar contra a corrente, e aí possa ocorrer essa separação de peixes vivos e de peixes mortos. E aí os peixes são soltos nos seus ambientes naturais, posteriormente, após um estudo dos aspectos ecológicos daquele local para saber se é adequado para aquela espécie. E aqui estão nossas referências e muito obrigado pela atenção.